Deus fez remendo à verdade sobre a antiga e nova aliança que muitos escondem. E se eu te disser que a nova aliança e a antiga aliança são diferentes, mas seguem o mesmo projeto? Por conta do mesmo projeto, muita gente acha que a nova aliança no sangue de Cristo é a antiga aliança 2.0. Isso é o mesmo que dizer que Deus fez remendo na primeira aliança. As 7 alianças de Deus que são adâmica, antes do pecado, adâmica, depois do pecado, noética, com Noé, abraâmica, com Abraão, mosaica, com Israel no Sinai, davídica, com Davi e a nova aliança no sangue de Cristo. O fio que une todas as alianças ao mesmo projeto é: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Como vimos até aqui no canal, as alianças de Deus são sobre relacionamento. Por causa dessa ideia de relacionamento, abre aspas, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Fecha aspas. Muita gente acha que a antiga e nova aliança são a mesma coisa. Para eles, Deus fez só uma aliança que foi se desdobrando até chegar na nova aliança, isto é, uma mesma aliança. Esse tipo de pensamento vem também do plano da salvação e porque a Bíblia usa a expressão aliança eterna no Antigo Testamento. No último vídeo, falamos de tipo e antitipo. Espero que você tenha captado a mensagem. Vimos que as 6 alianças apontam na tipologia para a nova e eterna aliança. É por isso que a expressão aliança eterna do hebraico olam se aplica a todas elas. Mas como interpretar a Bíblia de forma coerente? Afinal, uns dizem que é só uma aliança, outros dizem que são 2 alianças. Se você é novo por aqui, meu nome é Adriano Correia. Você está no canal Verdade Sem Enrolação, o canal que estuda a Bíblia e deixa ela se interpretar. Primeiro passo, definir o tema. No nosso caso, as alianças de Deus. Segundo passo, juntar todos os textos bíblicos que falam sobre o mesmo assunto. Terceiro passo, separar esses textos em 2 grupos. Os que são claros, diretos ao ponto, e os que são mais confusos. A regra é simples. A nossa mente tem que dar mais peso para os textos claros, porque são os textos claros que explicam os confusos, nunca o contrário. Entendendo isso, a gente pode perguntar para a Bíblia: é uma ou 2 alianças? Antes de examinar os textos claros, um detalhe importante: texto fora de contexto vira pretexto para heresia. Ou seja, mesmo que o texto seja claro, a gente precisa olhar todo o contexto. Agora, vamos para os textos. Deuteronômio, capítulo 5, e os versículos do 1 ao 3. Moisés chamou todo o Israel e lhe disse: escute, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje lhe anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Aqui a gente vê que o Senhor fez aquela aliança só com Israel que saiu do Egito. A aliança do Sinai não foi feita com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e nem com as outras nações, com o resto da humanidade, apenas com Israel. Deus deixou as outras nações sem lei, seguindo
o próprio caminho. É o que diz Atos, capítulo 14, verso 16, capítulo 17, verso 30 e Romanos, capítulo 2, versículo 14. Confira na sua Bíblia. O que aconteceu? Israel quebrou a aliança, igual Adão fez. Isso está em Oséias, capítulo 6, verso 7. Confira na sua Bíblia. Para Deus, Israel era como a esposa dele e ele era o marido. Isso mostra que a aliança de Deus é sobre relacionamento. Como Israel quebrou a aliança, Deus resolveu fazer uma nova. Vejamos Jeremias capítulo 31 e os versículos 31 e o 32. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Em Jeremias 31, tem pelo menos 3 expressões que provam que é uma segunda aliança. Primeira, firmarei nova aliança. Se é nova, não é a mesma aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais. Isto é, a antiga aliança não vai ser atualizada, ela vai desaparecer. Terceira expressão, pois eles quebraram a minha aliança. A aliança quebrou, então vem outra, ou uma segunda aliança. Para mim, está claro aqui, são 2 alianças. O autor de Hebreus, estudando Jeremias 31, inspirado pelo Espírito Santo, entendeu, são 2 alianças, não uma aliança atualizada. Vejamos Hebreus capítulo 8 e os versículos 6 e o 7. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Esse texto responde direto: é uma aliança ou 2? É com esse texto claro que a gente deixa a Bíblia se interpretar. O autor fala que a primeira aliança teve defeito. Comente aqui que defeito seria esse. E a partir de Jeremias 31, ele segue com a ideia das 2 alianças. Vejamos agora o versículo 13 do capítulo 8 de Hebreus. Quando ele diz nova aliança, torna antíquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antíquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ele mostra aqui, quando a segunda e nova aliança é estabelecida, a primeira fica velha, antíquada, e mais, está prestes a sumir, a desaparecer. Isso tudo no tempo dos apóstolos. Vejamos Hebreus capítulo 10 e o versículo 9. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro é removido para estabelecer o segundo, a nova aliança. Para fechar, Paulo faz uma analogia entre Sara e Agar. E a pergunta continua: são 2 alianças ou uma só? Vejamos Gálatas capítulo 4 e o versículo 24. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Espero que tenha ficado claro. São 2 alianças, uma do Sinai e a outra do Calvário. Todo cristão
principalmente a gente que é gentil, tem que rejeitar, lançar fora a aliança do Sinai, conforme Gálatas, capítulo 4, verso 30. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like neste vídeo, compartilhe e nos ajude a ajudar mais pessoas a estudar a Bíblia sem enrolação.